Opa galera, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do programa Convergência. E no programa de hoje falaremos de aplicativo, aparelhos que são inovações tecnológicas e teremos também uma entrevista com Bruno Scartozoni, que é um especialista em storytelling e transmídia. Então fique ligado que já estamos no ar. No mundo de hoje, as pessoas tendem cada vez mais a utilizar aparelhos tecnológicos e evitam a praticar qualquer tipo de esforço físico. Cada vez mais o controle remoto, por exemplo, é utilizado para desligar, para ligar, para acelerar algum tipo de processo e para a gente ganhar tempo. Essa é a ideia do Tethercell, um aplicativo que tem o poder de ligar ou desligar qualquer tipo de aparelho que tem como fonte de energia as pilhas AA. Para que funcione, basta o usuário instalar o aplicativo no celular e também comprar por aproximadamente $50 um aparelhinho que é substituído no local da pilha. Assim que substitui, a pilha consegue ser encaixada lá no aparelho e aí ele passa a ser comandado pelo aplicativo no celular do usuário. Já imaginou imprimir fotos no seu celular instantaneamente? Pois é isso que a startup francesa Kickstarter está produzindo. Ela criou um case para celular que pode ser utilizado em iPhone ou celular Galaxy e na mesma hora que você tira a foto você já pode ter ele impresso. O case, que se chama Print, pode ser comprado por $99 e não é necessário nenhum tipo de conexão. Basta você encaixar no celular, instalar o aplicativo que também se chama Print e a partir daí qualquer tipo de foto que você tiver no celular pode ser impressa na própria capinha. Esse também é um novo tipo de equipamento bem interessante. Bom, hoje a gente vai entrevistar um profissional que mora em Brasília atualmente. Ele é formado em administração pública, graduado em administração pública, pós-graduado em administração de empresas e marketing. Já trabalhou em diversas áreas da comunicação, atendendo clientes como Nestlé, Nokia, Johnson & Johnson. Ele é o Bruno Scartozoni, ele é especialista em storytelling e transmídia e ele vai contar um pouco pra gente deste atual mercado. A gente fez essa entrevista através do Hangout do Google, foi ao vivo, transmitido pelo YouTube também, e a gente criou uma edição um pouco diferente para apresentar essa entrevista para vocês. Olha como que ficou a entrevista com o Bruno Scartozoni. Bom, Bruno, bem-vindo ao Convergência. Vamos à primeira pergunta, então. Neste atual mercado, o que você acha que o storytelling e a transmídia pode colaborar com os atuais profissionais da comunicação? O que eles podem agregar para esses profissionais de comunicação hoje? Primeiro quero agradecer pelo convite, né? Oi pessoal da UniBH. E eu queria também separar a sua pergunta, né? Separar em storytelling e transmídia, já que são coisas diferentes. O storytelling, no fundo, é um conjunto de técnicas utilizadas por pessoas que contam histórias, né? Sobretudo na indústria do entretenimento. Então, por exemplo, escritores, roteiristas, dramaturgos e por aí vai. O grande interesse do mercado hoje nisso é encontrar, aprender com uma indústria que seduz o consumidor e captura a atenção do consumidor há muito tempo, para utilizar isso na comunicação corporativa. O cinema talvez seja um dos poucos lugares de as pessoas fazerem alguma coisa por 2 horas para a tela do celular, né? Então, por que isso é interessante para as empresas? Porque as empresas querem entender qual é a mágica que esses caras fazem para capturar a atenção das pessoas nesse nível. Porque a propaganda tradicional não consegue mais, né?
Tanto é que você tá vendo TV, entra lá o intervalo comercial, você vai fazer qualquer outra coisa, você muda de canal, você entra na internet, você faz qualquer outra coisa, e esse é o grande desafio. Já em relação à transmídia, o aspecto que a gente quer é outro. Então existem várias pesquisas aí que mostram que existe uma tendência muito grande hoje em dia das pessoas as pessoas consumirem outras telas enquanto elas estão vendo TV, né? Então você tá vendo TV e tá com o notebook no colo, ou tá olhando o celular, ou tá lendo alguma coisa no tablet, que chamam de segunda tela, ou até terceira tela, e por aí vai. A transmídia entra no sentido de um determinado conteúdo estar em várias mídias diferentes, mas de formas complementares, né? Você está vendo, por exemplo, um jogo de futebol na TV, e aí no celular você tem um aplicativo para ver estatísticas, no notebook você consegue, através da internet, pegar um outro ângulo que não aparece na tela, uma câmera diferente, e por aí vai. Essa é a natureza da transmídia e é isso que interessa tanto às empresas. Então as empresas já entenderam que as pessoas estão com atenção cada vez mais fragmentada, e com a transmídia elas conseguem fazer com que esse consumidor esteja dentro do mesmo assunto sempre, independente de quais mídias ele tem na mão. O que você acha que as agências ou veículos de comunicação eles ainda fazem de forma errada quando se trata de transmídia e de storytelling? Aí eu acho que a mesma resposta serve para as duas coisas, né? Eu vejo que um dos maiores problemas é que tanto as agências quanto as empresas que tentam usar esses conceitos ainda não entenderam os conceitos de uma forma clara. Então, no caso do storytelling, por exemplo, toda a história sempre começa quando a rotina é quebrada. Então você tem um personagem que está lá vivendo sua vida, de repente alguma coisa acontece, né? Ele se apaixona, estoura uma guerra, sei lá, alguém sequestra a mãe dele, alguma coisa de diferente acontece. E, no entanto, eu vejo vários casos de tentativa de uso de storytelling com campanhas de nada acontece. Por exemplo, campanha típica do dia a dia da família Silva. Né? Eu já vi agências cometendo esse tipo de erro várias vezes. Então, vamos criar uma família e mostrar o dia a dia delas. Isso não é uma história. Isso não é capaz de segurar a atenção de ninguém. Porque a rotina é muito chata. Já no caso da transmídia, o erro que geralmente acontece é que as empresas e as agências tentam pegar exatamente o mesmo conteúdo que está numa mídia e colocar na outra. E assim, se a gente tem cada vez menos tempo para fazer as coisas e tudo mais, por que você, assim, se você já viu um conteúdo na TV, para que você vai perder seu tempo vendo exatamente a mesma coisa no celular? Você não vai fazer isso, né? Ninguém vai. Então o truque aí tá em justamente fazer coisas que fazem parte do mesmo universo, do mesmo assunto, que se comunicam de alguma forma, que se completam de alguma forma, mas que são diferentes. Existe algum case de sucesso assim que você possa citar pra gente de um conteúdo transmídia que praticamente salvou alguma campanha ou alguma matéria jornalística? Salvar é uma palavra difícil, né? Porque eu teria que saber como é que foi antes. Né? Assim, salvar significa que ia ser um fracasso se não fosse o storytelling. Mas eu posso dar uma... Mas eu posso falar, posso citar um case nacional e atual onde tanto a transmídia quanto o storytelling foram muito relevantes. A campanha de despedida da Kombi e da Volkswagen. Como eu estou me sentindo? Surpreendentemente bem. Eu estou indo. Mas se for pensar, foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Eu sempre estive indo para algum lugar. Eu nasci no final dos anos 40. Não seja indiscreto de calcular a minha idade, por favor. Esse aí é o Ben Pom, o homem que me criou. Belas curvas, né? Bom, eu saí do papel e ganhei um mundo. Se você é um ser humano e vive nesse planeta, com certeza a gente já se cruzou por aí. Eu não ligo o que falem.
eu sou rodada. Então a peça principal dessa campanha era um vídeo onde a Kombi, como personagem, vai narrando sua própria despedida, contando o que aconteceu na vida dela e tudo mais. É bem interessante, bastante emocional. Eles fizeram um concurso onde consumidores contavam suas próprias histórias reais com a Kombi e ganhavam um determinado prêmio. E tudo isso foi sendo incorporado dentro desse vídeo que conta a história inteira. Pro seu Nenê, eu deixei a minha calota autografada pelo Pelé. Para Miriam Maia, Que incrível. eu deixei meu primeiro esboço, como eu era quando eu nasci. Pro Frank e a Iris, eu deixei o meu odômetro, com a maior quilometragem possível. Pro Bob, eu deixei um kit de arte, no meu formato. Ele já está até usando. E pro Rolando Massinha, que me transformou numa cantina italiana, eu deixei forminhas de ravioli no meu formato. Uma a uma, eu entreguei todas as minhas heranças pelo mundo inteiro. Check that out. Hey, it's got her name on it. Mas ainda faltava realizar um desejo, o último. Bom, Bruno, muito obrigado por fornecer um pouco do seu tempo para a gente. E para finalizar, assim, eu gostaria que você deixasse uma dica para os atuais estudantes e os futuros profissionais que querem trabalhar com transmídia e com storytelling. Bom, eu que agradeço o convite de novo, foi um prazer estar com vocês. Acho que eu vou dar 2 dicas de livros, porque é uma coisa que todo mundo me pergunta. Um sobre storytelling e outro sobre transmídia. Esses são assuntos que não tem muita literatura em português, então as dicas que eu dou são dicas de livros mais teóricos que você tem que ler e adaptar isso para sua realidade. Então, de Storytelling of Story, do Robert McKee, que é um livro bastante clássico aí de roteiristas e tudo mais. E o livro de Transmídia, a Cultura da Convergência, do Rainy Jenkins. Beleza, Bruno, muito obrigado, viu? Um abraço. Bom, pessoal, é isso. Essa edição do Convergência fica por aqui. Mas fiquem ligados que na próxima edição a gente tem uma entrevista exclusiva com Benny Cohen, que é um especialista em storytelling e transmídia e tem bastante experiência no mercado. Confira um trechinho da entrevista. A gente usa o Twitter, a gente usa o Facebook com muita intensidade, então as pessoas podem interagir com a gente opinando nas matérias. A gente sempre pede a colaboração dos internautas quando você tem alguma situação especial, pode ser um temporal em Belo Horizonte ou no estado, ou pode ser na Copa do Mundo, quando as pessoas mandavam fotos, né, vestindo a bandeira do Brasil, enfim. Ou pode ser em qualquer outra situação. Então as pessoas, a gente tem uma participação eventualmente bastante grande, as pessoas gostam de contribuir, assim. Vamos dar um exemplo. Você tem um incêndio num galpão na cidade. Esse incêndio é visto a longa distância, a vários quilômetros, pela nuvem de fumaça que está subindo. Você recebe fotos desde pessoas que estão vizinhas a esse incêndio, como pessoas que estão em bairros distantes, mas estão avistando aquela situação. É isso, pessoal. Até a próxima. Eu tenho 4 filhos com uma ex-mulher, tenho 11 netos, tenho um que nasceu recentemente, tem 1 ano e pouco, e tenho uma neta já de 26 anos que se formou como jornalista aqui no UniBH, que é a Ana Cecília Carneiro. Foi aluna da Vani, da Nair Prata.